Graças a Deus, paz do Senhor para os irmãos. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui mais uma noite, na presença do Senhor, para falar um pouco a respeito das suas bondades, das suas maravilhas, contar com Ele, com as suas infinitas misericórdias. Hoje é uma quarta-feira, outrora nós estávamos lá na nossa igreja reunidos todos, mas infelizmente não é possível, mas nem por isso nós deixamos de sair da presença do Senhor. Então nessa noite nós estamos aqui para falar das bondades do Pai. Convido a igreja do Senhor a ler, vamos ler apenas 2 versículos. Vamos lá para o livro da criação, vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 1 e 2. A palavra do Senhor vai nos dizer assim nesta noite, igreja. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Zilpa, e com os filhos de Bila, mulheres de seu pai. E José trazia má notícias deles a seu pai. Graças a Deus, nós encontramos aqui, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jacó já estava lá em Canaã, juntamente com os seus filhos. E a palavra do Senhor vai nos dizer, igreja amada, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite. É sobre isso que eu quero repartir com os irmãos, A palavra do Senhor vai nos dizer que José, aos 17 anos, apacentava com os seus irmãos o rebanho do seu pai Jacó. A palavra do Senhor vai nos dizer, igreja amada do Senhor, que José, aos 17 anos, a Bíblia nos diz que ele trazia uma má notícia a respeito dos seus irmãos. E é sobre isso que eu quero vos falar nessa noite. Igreja amada, nós temos que ver aqui a palavra do Senhor no mais profundo. Vamos ver o texto, como muitos gostam de dizer, o contexto. Igreja amada do Senhor, por que José trazia uma má fama ao seu pai? Ou seja, ele trazia notícias ruins, notícias que não agradavam ao seu pai, a respeito dos seus irmãos. Eu te pergunto nessa noite, José era uma má pessoa? Não, José era alguém, isso nós entendemos, que gostava das coisas corretas, gostava das coisas sérias, gostava de fazer as coisas corretas. E a palavra do Senhor nos diz que ele trazia má notícia. Nós vamos ver aqui no decorrer do capítulo algumas notícias que ele trazia do seu pai. E nós vamos entender porque a palavra nos revela nessa noite que ele trazia uma má notícia para o seu pai. Uma vez eu fui questionado e alguém dizia: Chung, está certo falar mal de mim? E eu respondi para ele: olha, você precisa fazer boas coisas, porque eu quero falar bem de você. Então muitas das vezes, igreja, depende de nós, não é verdade? Que a notícia seja boa, depende daquilo que nós fazemos. O próprio Jesus vai nos dizer nessa noite que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Não pode uma árvore má dar bom fruto, e nem uma árvore fruto dar frutos ruins. Então, igreja amada do Senhor, é pelo fruto que nós vamos conhecer as árvores, louvado seja Deus. Igreja amada, nós encontramos aqui José, aos 17 anos de idade. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor traz a ele uma revelação. O Senhor traz a ele uma revelação de um sonho. Ele conta com seus irmãos e fala: olha, ouça esse sonho que eu sonhei. Eu vi os nossos molhos de trigo, os nossos feixes de molho, todos ficarem de pé, e os seus molhos se prostravam diante do meu. Interessante que os seeu irmãos, fico imaginando principalmente Rubem, que era o mais velho, que tinha o direito da primogenitura, aquele que tinha o direito de receber, e usar o nome do seu pai futuramente, aquele que poderia receber dobrado na mesa, a alimentação. E ele entendeu que José estava tendo um sonho, que eles iam se prostrar e José ia se erguer. Igreja amada do Senhor, eu louvo ao meu Deus, que Ele é poderoso e tremendo. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, Ele é fiel, tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E esse sonho era um sonho dado por Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que os seus irmãos, devido às má notícias que José trazia ao seu pai, e devido ele ter esses sonhos, essas revelações de Deus, eles já não conseguiam falar com ele pacificamente, já não tinham mais o carinho, o amor de falar com seus irmãos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que José,
Se não bastasse isso, o Senhor traz mais um sonho a ele. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele sonha que o sol, a lua e as 11 estrelas se prostram perante ele. Louvado seja Deus. Igreja amada do Senhor, a palavra vai nos dizer que os seus irmãos o invejavam. Irmãos, eu quero vos dizer nessa noite que o invejoso não vai entrar no reino de Deus. A palavra vai dizer que os invejosos ficarão de fora. Porque a inveja é algo, louvado, é um câncer que contamina o coração do homem, contamina a alma. Não é verdade? O apóstolo São Paulo vai nos escrever lá nas cartas aos Romanos que nós temos que se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. E nós não conseguimos ver isso naquele que tem inveja. Os irmãos já prestaram atenção que quando você conta uma bênção, nem todos conseguem se alegrar com a sua vitória, com o seu prazer. Mas isso, igreja, são pessoas que não entendem o ministério, não entendem a palavra do Senhor. Porque o próprio Jesus, olha, eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas. Ele é a cabeça e nós somos o corpo, igreja. Nós estamos ligados em Jesus Cristo. Se o meu braço ele vai bem, o lado direito, o lado esquerdo tem que se alegrar, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós encontramos que quando os seus irmãos o invejam nesse sonho, a Bíblia nos diz que Jacó lhe guarda no seu coração. Irmãos, é tempo de nós guardarmos a promessa do Senhor dentro do nosso coração, não é verdade? Porque o próprio Deus, ele nos diz, que quando ele fala a respeito de um novo tabernáculo, de um novo, ele veio trazer as leis para estar dentro do nosso coração, não é verdade? As tábuas que eram de pedra, hoje, tem que estar dentro do nosso coração guardado. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jacó lhe dá uma ordem para o seu filho: olha, eu mandei os seus irmãos até Siquém, e quero que você vá até lá ver como está o rebanho, como está as nossas ovelhas, e me traz notícia. A palavra do Senhor vai nos dizer, igreja amada, que José obedece, e a Bíblia vai nos dizer que ele chega em Siquém, seus irmãos não estão em Siquém. Irmãos, e muitas das vezes é assim, porque as coisas dão errado. O pai acha que o filho está no lugar, mas o filho muitas das vezes está em outro lugar totalmente diferente. Jacó imaginava que seus filhos estavam em Siquém, porque esta era a ordem: vai levar o rebanho até Siquém. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que eles foram para onde, igreja? Para Dotã. E a palavra do Senhor nos diz que José vai ao encontro dos seus irmãos. E a Bíblia vai nos dizer, igreja amada, que quando eles veem o seu irmão vindo de longe, eles falam: olha, aí vem o sonhador, lá vem o sonhador. Igreja amada, é bom sonhar com Deus, é bom sonhar e ter promessa do Senhor, ainda que muitos não creiam, que muitos não acreditem. A Bíblia vai nos dizer, igreja amada do Senhor, que eles se reúnem e falam: ó, vamos matar esse sonhador aí, ó uma cova, vamos lançar ele numa cova. E a Bíblia nos diz, igreja, que quando José chega perto dos seus irmãos, eles pegam, arrancam a sua túnica e jogam José numa cova. Os irmãos têm que tomar muito cuidado no dia de hoje, porque a palavra do Senhor nos diz que quem abriu uma cova, cairá nela. E a Bíblia nos diz que seus irmãos tramaram contra a vida de José e lançaram ele numa cova. E a palavra do Senhor vai nos dizer, igreja amada, agora você entende porque a palavra nos diz que José trazia má notícia a respeito dos seus irmãos. Não é verdade? Pessoas que pensavam mal a respeito do seu irmão, desejavam a morte do seu irmão. E a Bíblia vai nos dizer, se não bastasse isso, eles vão ter a brilhante ideia de vender José por 20 moedas de prata a uma caravana de os ismaelitas. Igreja amada do Senhor, eu louvo a Deus, porque nós olhamos para a vida de José e nos traz uma sombra daquilo que viria, que se aponta para Cristo. José foi o libertador daquele povo naquela época, mas ele é sombra daquele que viria, que seria Jesus Cristo, que pagou um alto preço, louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que José, ele foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus, como ele é o Filho de Deus, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Igreja amada do Senhor, e nós encontramos José na cova, e os irmãos dizem que eles sentaram-se para comer pão. E hoje não é diferente não, igreja. Muitas vezes você está na cova, muitas vezes se lançam na cova, e onde estão os irmãos? Comendo pão. Aonde estão os irmãos de José? Vamos comer pão. O irmão na cova e eles comendo pão. E a palavra do Senhor vai nos dizer, igreja amada do Senhor, que eles têm uma brilhante ideia. Vamos rasgar a túnica de José, vamos manchar de sangue e vamos dizer ao nosso pai que uma besta fera o comeu. Igreja amada do Senhor, muitas das vezes a pessoa pensa que a unção e a graça
está no cargo eclesiástico, está na túnica. Não está, igreja. A unção está no chamado, a unção está na promessa, a unção está naquele que nos chamou. Não é na roupa, não é na aparência, não é no cargo que está a unção de Deus. A unção está no chamado. E eles não entenderam que José, apesar de perder uma túnica de várias cores, a promessa de Deus estava sobre a vida dele, não estava sobre a sua roupa, sobre as suas vestes, sobre a sua posição. Não é verdade? Porque a Bíblia vai nos dizer, igreja amada, que o direito era de Rúben. Mas o Senhor, Ele faz assim. Ele escolhe as coisas vis e desprezíveis desse mundo para confundir aquelas que pensam que são. Então, igreja amada do Senhor, creia nesta noite. A promessa de Deus, ela continua de pé sobre a sua vida. O chamado do Senhor continua de pé. Não é verdade? Então, igreja amada, quando nós olhamos para esse versículo que fala que ele trazia uma má fama, hoje nós entendemos. Porque os seus irmãos desejaram a sua morte, o invejaram, jogaram ele numa cova e venderam ele. Louvado seja Deus. E pense que hoje não vai ser diferente sobre a sua vida. Na verdade, hoje não é diferente sobre a sua vida. Vão desejar a sua morte, vão tentar lançar você numa cova, vão continuar comendo pão e vão dizer: uma besta fera os matou. Igreja amada, maior é Deus, maior é aquele que está ao nosso lado. Então creia nesta noite, você tem um chamado, Deus te chamou, você tem uma promessa. E não vai ser, não vai ser Rúben, não vai ser Levi, não vai ser ninguém que vai tomar essa promessa sobre a sua vida. Não vai ser nenhum irmão, porque a promessa de Deus está sobre a sua vida. Então, igreja amada do Senhor, quem sabe nessa noite vai dizer: olha, não estão falando bem de mim. Aí eu te pergunto nessa noite, você tem dado motivo? Você tem dado motivo? Eu separei alguns versículos aqui para ler com os irmãos, Isso você presta atenção. Em Efésios 5:6, servindo à vista como para agradar os homens, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Vós, igreja amada do Senhor, vós servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade de vosso coração, como a Cristo. O que nós aprendemos aqui nessa noite com esse versículo? Você que é funcionário, você tem que ser a mesma pessoa diante do seu patrão ou na sua ausência. Se você quiser agradar a Deus, você tem que ser a mesma pessoa. Você não pode trabalhar simplesmente quando o seu patrão aparece. Deus nos ensina nessa noite que você tem que ser o mesmo. Não é verdade? Outro versículo para a nossa meditação Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Eu fico assim, estarreado. Eu tenho ensinado lá na igreja que o nosso ministério começa dentro da nossa casa. O meu ministério não é no altar, não é diante dos irmãos, não. O meu ministério começa aqui. Se eu não obedeço pai, se eu não obedeço mãe, se eu não amo pai, não amo mãe, não honro, como eu quero que Deus ele seja na minha vida? Louvado seja Deus. Então Deus diz que o meu ministério começa em casa. E eu tenho que honrar, e agradar aqueles que estão em minha volta primeiramente. Em Hebreus 13:17, eu gosto muito desse versículo, irmãos. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta por elas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Igreja amada do Senhor, e hoje encontro tanta gente, mas eu vou obedecer o homem, eu vou obedecer o pastor, eu vou me sujeitar a ele. Irmãos, olha, eu te convido nessa noite a contender com Deus. Vai contender com a palavra dele. A palavra diz que você tem que obedecer ao vosso pastor. Aí você vai falar: mas esse pastor é assim, assado. E você está fazendo o que então? Debaixo do seu ministério, Igreja amada do Senhor. E eu acho incrível que muitos vão dizer: mas eu não obedeço o homem. É verdade, você não obedece o homem, muito menos a Deus. Porque a Bíblia nos diz: se nós obedecemos o homem que nós estamos vendo, vamos obedecer a Deus que não vemos. Igreja amada do Senhor, então que nessa noite Deus abençoe, Deus os guarde e creia, louvado seja Deus. Eu gostaria que José trouxesse boas notícias para o seu pai, mas infelizmente muitas das vezes é difícil. Mas eu quero acreditar que a seu respeito, Deus vai falar como fez com Jó.
né? Se vocês lembram quando ele falou para Satanás: visse meu servo Jó, homem temente a Deus, íntegro, se desvia da aparência do mal. Igreja amada, é isso que eu quero para a sua vida, que você seja íntegro, que você seja reto, que você obedeça a palavra, né? Irmãos, não basta conhecer, tem que obedecer, porque a palavra vai nos dizer: aquele que conhece e não obedece, melhor seria que ele pegasse uma pedra, atasse ao seu pescoço e se lançasse no mar. Assim seria melhor do que conhecer e não praticar. Então que Deus abençoe e Deus nos guarde nessa noite. Creia, o Espírito Santo, Ele está governando sobre as nossas vidas, e o melhor de Deus está por vir ainda. Creia nisso, em nome de Cristo Jesus.